Olá, jovens! Esse é um vídeo em que eu vou explicar o que é matemática discreta. Essa palavra engraçada, talvez, para falar de matemática. Você fica pensando que matemática vai ser exótica, exuberante ou discreta. Vamos entender um pouco o que é que significa matemática discreta, tá bom? Então, eu vou começar fazendo um truque de mágica, mas não vai ser um truque de mágica, eu não sou mágico, sou péssimo mágico. Talvez um dia eu chame um aluno meu que é mágico para fazer isso aqui para vocês de um jeito mais legal. Mas nesse truque, basicamente ele é tão fácil que você não precisa nem saber segurar as cartas direito para ele funcionar. Vocês vão ver que, na verdade, ele é um truque de matemática. Né? E um dos objetivos aqui que a gente vai ter em algum momento nesse conjunto de vídeos sobre matemática discreta é aprender a demonstrar que ele funciona. Então, eu peguei aqui 4 cartas. E eu vou fazer aqui, seguir esse passo a passo do truque, devagarzinho, e a gente vai ver o que acontece, tá? Então, as cartas, elas vão começar com a de copas embaixo, depois a de paus, depois a de ouro e depois a de espadas em cima. Elas formam um conjuntinho aqui das 4 cartas. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é virar a de espadas. Então, vou pegar a carta de espadas, vou virar ela, colocar na frente. Agora a gente pode rotacionar elas o quanto a gente quiser. Então, eu pego essa, coloco para trás, pego a de ouro, coloco para trás, pego a de paus, coloco para trás, posso continuar, posso parar aqui também. Parei com a de copas para frente. Agora eu pego as duas de cima e vou virar elas juntas, né? Então, a de copas e a que está virada, eu vou virar elas juntas e colocar aqui na parte da frente do bolo. E aí eu posso repetir os passos 2 e 3 e depois o passo 2 novamente. Né? Então, passo 2, rotacione elas o quanto quiser. Por exemplo, tá bom aqui. Pego as duas de cima, viro. E agora o passo 2 novamente, rotaciono elas o quanto eu quiser, uma só tá bom. Agora eu vou virar as 4 cartas ou não. Ou eu faço isso, ou eu faço isso. Acho que eu vou fazer. Virei as 4 cartas. Vou agora virar a carta de cima. Peguei a carta de cima, virei para trás. O que mais? Vou agora pegar as duas de cima e vou virar elas juntas. Então, essa e essa são as duas de cima. Eu vou virar elas juntas. Agora eu vou pegar as 3 de cima e vou virar elas juntas. 1, 2, 3. Virei elas juntas. Eu tenho aqui espadas, eu tenho uma carta virada para trás, eu tenho copas e eu tenho ouro. E esse truque é o seguinte: não importa o que você fizer nessa parte de rotacionar, se você rotacionar muito ou pouco, não importa se no passo 5 você virar as 4 cartas sim ou não, aqui no final você sempre vai ter copas, ouro e espada para frente e a carta de paus para trás. Por que isso é matemática? Por que isso é matemática discreta? O que é que isso tem a ver com o resto dos vídeos que eu vou gravar aqui nesse curso de matemática discreta? A gente vai descobrir ainda. Então a gente vai começar, na verdade, pouco a pouco, a interpretar e a entender o que é que está acontecendo. Por exemplo, uma das coisas mais importantes em matemática é saber representar bem o mundo real. Então aqui, como que eu posso representar em símbolos, ou como que eu posso representar de maneira sistemática o que estava acontecendo? Eu vou utilizar 4 letras para representar as cartas. Vou assumir que da esquerda para a direita, de baixo para cima, eu tenho copas, paus, ouro e espadas. E eu vou também utilizar o seguinte código: se a letra maiúscula, a carta está virada para frente, para cima, para vocês. Se a letra é minúscula, a carta está virada para trás. Então, seguindo passo a passo, eu posso representar o que aconteceu com o meu bolo de cartas da seguinte maneira: o primeiro passo era virar a carta de cima, virar a carta de espadas. Então ela ficou minúscula.
O segundo passo era rotacionar entre as cartas. Então a de espadas vai para trás, depois aqui foi a de ouro, depois foi a de paus. Não sei nem se foi isso que eu fiz agora, mas tanto faz. Depois era pegar as duas da frente. Opa. E invertê-las, né? Então, a de copas vem para trás, a de espada vem para frente e elas também trocam. Uma fica virada para frente e outra para trás ao contrário. Depois era rotacionar de novo. Então, daqui para cá, rotacionamos as cartas. Depois era novamente pegar as duas da frente e inverter elas, invertendo também as cartas. Veja que esse código que eu estou apresentando aqui para vocês, ele é uma maneira muito sucinta de mostrar o que eu estava fazendo aqui no vídeo com a mão. Isso é muito importante em matemática. É uma das habilidades que a gente vai tentar aprender aqui nesse curso. Depois a gente rotacionava de novo. Depois que a gente rotacionava, a gente escolhia... novamente tinha que flipar as cartas da frente. Depois a gente tinha uma escolha, que era a escolha de virar as 4 ou não. E aqui eu virei as 4. Né? Então, copas, espada, paus e ouro. Fica agora na ordem ao contrário. Elas também trocam, estava virada para frente ou para trás. E depois tinham mais 3 passos, que era virar a da frente, depois virar as duas da frente, e esse passo 8, que era virar as 3 da frente. E aqui também, independente do que foi feito, no fim das contas, a carta de paus era a única que estava ao contrário das outras. Né? E a pergunta é, será que ela vai ser a única que vai estar para cima ou ao contrário, né? Na verdade, será que ela vai ser a única que vai estar ao contrário? Esse foi um dos problemas que eu queria utilizar para começar a falar de matemática discreta. Vou mostrar outro aqui agora. Esse é um problema muito famoso, talvez alguns de vocês já tenham visto falar dele. Chama o problema de Joséfos, porque é um problema muito antigo. Ele é contado como se Joséfos fosse um soldado lutando lá contra o Império Romano. E o que aparentemente conta-se na história original desse problema é que, no final das contas, 40 soldados estavam encurralados e eles decidiram que eles preferiam morrer a se entregar. Então eles sentaram num círculo, os 40 soldados, e decidiram que eles iam um a um. Eles seriam, né, os colegas iriam matando de um por um até que chegasse no último, e o último iria se suicidar. E a maneira como eles resolveram organizar isso era assim, eles começavam a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí quando chegava no 7º soldado, ele era eliminado pelos colegas. Aí seguia adiante, 8, 9, 10, 11, chegava no 7º, que agora é o 14, eliminado pelos colegas. E continuavam nessa lógica, o 21º, 28º, chegava lá no 35º, aí depois fazia 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 7º soldado, eliminado pelos colegas. E assim continuava. Até que sobrasse somente um. E esse último soldado, ele tinha que se suicidar. Eles queriam todos morrer, preferiam morrer se entregar. Mas Joséfos era um deles e ele gostava de viver. Então Joséfos pensou assim, vou sentar na posição em que vai ser o último, só que eu não vou me suicidar, eu vou me entregar e vou viver. A pergunta é, onde que Joséfos tinha que sentar? Será que ele tinha que sentava lá, escrevia os 40 e começava a fazer a conta? Ou será que ele conseguia fazer uma matemática aí e já adivinhar de cara qual que era o lugar certo para ele sentar? Se forem 10 pessoas, mais fácil. E em vez de ser a cada 7, é um sim, um não. Quem é que sobra? Então, se, por exemplo, começa lá com as 10 pessoas sentadas e aí a primeira é eliminada, número 1 é eliminado, aí número 2 não é, aí número 3 é. Então, todos os ímpares vão ser eliminados, né? Até o número 9.
Aí, número 10 não é. Então agora, quem sobrou eram os pares. 2, 4, 6, 8 e 10. Então, uma sim, uma não. Então vai 2, aí sobra o 4, vai 6, sobra o 8, vai 10. Aí 4 e 6, elimina o primeiro 4, sobra o 6. Será que a gente teria conseguido fazer essa conta fácil, mais rápido? Mas talvez a pergunta que mais importa aqui no nosso curso é se a gente tem N pessoas e se a gente vai eliminar a cada M, quem que sobra? Será que a gente consegue escrever isso como uma fórmula em termos de NM? Então esse é um dos problemas que em algum momento eu gostaria de voltar para ele e a gente resolvê-lo utilizando as ferramentas aqui do curso. Vamos passar para mais um problema que tem a ver com matemática discreta que a gente vai aprender aqui no curso a resolver. Sem tirar o lápis do papel, eu consigo cobrir esse desenho que está aqui? Por exemplo, eu posso começar aqui, vim para cá, vim para cá, vim para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Consegui, esse é possível. Mas será que é um negócio que dá para fazer fácil sempre? Sempre funciona? Vamos começar aqui em cima, por exemplo. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu não posso ir para cima, senão não saio mais. Aí vem para cá, vem para cá. E agora? Se eu for para a esquerda não sai mais, se eu for para cima eu também não consigo preencher embaixo. Não deu. Tem matemática por trás disso? Né? Então essa é mais um dos problemas que a gente gostaria de tentar entender e que a gente vai ver aqui no curso em algum momento qual que é a teoria matemática que está por trás disso daí. Eu vou deixar para vocês sentarem fazer esse desenho que está aqui. Será que dá para fazer com esse desenho? Sim ou não? Né? E mais o mais importante de novo, independente do desenho. Será que existe uma regra fácil que permite a gente decidir se dá ou se não dá? Nesse problema eu tenho até uma história engraçada, uma história pessoal. Na época que eu estava fazendo doutorado, eu fui convidado lá, eles convidavam lá os estudantes do doutorado a se virem de cobaias em experimentos do pessoal da psicologia. E, em geral, quando você é cobaia de um experimento, você não sabe exatamente do que é que se trata. Né? Eles às vezes até mentem para você no começo, para que a sua preconcepção do experimento não interfira no resultado. Eu cheguei lá e contaram lá uma história qualquer sobre o experimento, e parte das atividades do experimento era isso daqui. Tinha um desenho lá, parecido com esse, você tinha que cobrir com lápis no papel. E era um desenho grande, né? E eles não falavam exatamente por que você estava fazendo isso, mas no final eles contam. E no final eu fiquei sabendo que o objetivo era frustrar a pessoa, deixar a pessoa frustrada, porque isso fazia parte das emoções que eles queriam que as pessoas tivessem durante o experimento, para eventualmente depois fazer lá umas observações lá do pessoal da psicologia. E o que aconteceu? Quando eu sentei lá na frente, porque o desenho que estava lá não dava para cobrir, para fazer, né? Mas como ele era muito grande, a pessoa ia ficar lá tentando, ia ficar frustrada. Quando eu sentei e olhei, eu já sabia a resposta. Eu olhei e falei assim, haha, aqui não é possível. Até escrevi embaixo, não é possível por causa disso, disso e disso. E, obviamente, ao invés de ficar frustrado, eu fiquei bastante feliz. Né? Então, no final do experimento, quando eles contam para a pessoa qual era o objetivo, eu tive que falar, olha, na verdade comigo foi o contrário lá. Eu fiquei bastante satisfeito com o que vocês estavam fazendo. Mas, bem, em algum momento a gente vai descobrir qual que é a regra fácil para decidir isso daqui. Mais um. Esse é um jogo que vocês podem jogar entre si. Ele é uma variação, mais ou menos, uma variação de um jogo que se chama Nim, e que é um jogo em que, a princípio, qual que é o princípio desse jogo? É assim, tem uma configuração de peças, ou um tabuleiro, e as pessoas vão jogando de acordo com determinada regra, e esse é o jogo em que a regra, né, de vitória é quem marca por último, ou quem mexe por último, vence. Né?
E nessa versão o jogo funciona assim, você escolhe uma linha ou uma coluna, e desde que essa linha ou essa coluna tenha um quadrado vazio, você vai naquela linha ou naquela coluna colocar ao menos um X nela. Então ganha quem marcar por último. Tá? Então deixa eu fazer aqui uma simulação de como que seria esse jogo. Digamos que eu estou jogando esse jogo contra eu mesmo, azul contra vermelho. Eu vou escolher essa segunda linha e eu vou marcar no segundo e no terceiro quadrinhos. Né? Aí agora eu mesmo de vermelho vou escolher aqui, por exemplo, a terceira coluna e vou marcar nela 1, 2 e 3 aqui em cima também. Eu tenho que marcar pelo menos um. Eu posso marcar 1, 2, 3 ou até mesmo 4. Né? Eu agora jogando de azul, vou escolher, por exemplo, a quarta coluna e vou marcar somente aqui em cima. Eu agora jogando de vermelho, não estou pensando muito aqui o que eu estou fazendo, vou escolher essa terceira linha, vou marcar 1, 2, 3. Né? Eu agora jogando de azul, vou escolher, sei lá, a primeira coluna, vou marcar 1, 2, 3. Eu agora jogando de vermelho, eu quero ganhar. O que é que eu faço? Se eu de vermelho quiser ganhar e eu de azul, o que é que eu faço aqui agora? Bem, certamente isso daqui vai funcionar. Eu vou escolher a primeira linha e vou marcar aqui de vermelho. Por que que isso funcionou? Porque agora não importa o que eu de azul fizer, eu de vermelho terei a oportunidade de marcar por último. Se eu de azul, aliás, mentira, eu de vermelho perdi o jogo, me dei conta agora. Eu de azul, vou ser esperto, vou escolher a quarta linha e vou marcar essa posição, pronto. Eu de vermelho agora sou obrigado a escolher ou a quarta linha ou a segunda coluna e marcar essa posição, ou a segunda linha ou a quarta coluna e marcar essa, por exemplo, posso escolher a segunda linha e marcar essa, e sobrou para eu de azul fazer o X final e vencer. Tá bom. O que é que esse jogo tem a ver com matemática? Será que a gente consegue ter uma estratégia vencedora sempre? Será que a gente consegue resolver esse jogo, ganhar ele sempre? Essa é uma pergunta que a gente também, em algum momento desse curso, a gente vai tentar entender como modelar ela com matemática e como resolvê-la. Mas eu vou deixar aqui para vocês como um desafio, olhar para esse tabuleiro, imagina que você é o próximo a jogar, e qual que é a jogada que você pode fazer aqui que vai garantir que você vai vencer esse jogo, não importa o que o seu oponente fizer na próxima jogada dele ou nas próximas. Mais um tema que tem a ver com matemática discreta e que a gente vai ver bastante aqui nesse curso é o tema de sequências, sequências de números. Né? Esse é um tema que ele ajuda muito a entender os conceitos de recorrência e recursão, que vão ser muito importantes em algum momento aqui no nosso curso. Tá? Então eu estou olhando aí para a sequência 1, 3, 5, 7. Vocês talvez sejam acostumados a ver essas brincadeirinhas aí. Naturalmente, muitas vezes se pergunta qual que é o próximo número. O próximo número pode ser qualquer coisa. Mas se você imaginar que tem um padrão, e que esse é um padrão relativamente simples, você pode imaginar que o próximo número é o 9. Não é mesmo? Mas talvez o que a gente esteja mais preocupado é imaginando que essa sequência foi criada seguindo um padrão, como que a gente consegue representar a sequência, representar o padrão e muitas vezes encontrar uma fórmula para a sequência. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, para representar uma sequência como essa, é dizer que o termo 1 da sequência, que eu vou chamar de A1, é igual a 1, o A2 é igual ao 3, o A3 é igual ao 5, etc. E a gente também pode se perguntar, será que existe uma fórmula que permite, apenas sabendo a posição do termo na sequência, calcular ele de maneira que não dependa do resto da sequência? Porque aqui, eu vou até apagar, não parece muito difícil você se dar conta que o termo n da sequência é exatamente igual ao termo anterior mais 2. Primeira coisa, isso determina essa sequência?
Não. Não, porque eu preciso saber pelo menos quem é o primeiro termo. Né? Se o primeiro termo fosse 20, a minha sequência ia ser 20, 22, 24, 26, etc. Então, eu também preciso informar, neste caso, que o primeiro termo dessa sequência é 1. Agora, essa sequência está completamente determinada se de fato a regra que criou ela é a regra que você começa lá no número 1 e soma 2 em diante. Qual que é uma fórmula para essa sequência? Essa é uma pergunta que a gente vai aprender a resolver aqui no nosso curso, mas que para uma sequência simples como essa não é tão difícil. Você pode parar, pensar um pouco e verificar que o que você está fazendo aqui é pegar o número que determina a posição, multiplicar por 2, subtrair 1. Essa sequência ela pode ser expressa pela fórmula 2n menos 1. Essa sequência de baixo, 1, 9, 17, 25. Não sei se vai ser tão fácil fazer a fórmula dela. Talvez você já consiga imaginar como que funcionaria, um pouco por analogia com a de cima, mas certamente a recorrência que determina essa sequência, a expressão que determina cada termo a partir do anterior, não está difícil. Se você de fato imagina que o que está acontecendo aqui é que o primeiro termo é 1, e a partir dele o que você faz é somar 8, o termo AN é o termo AN menos 1 mais 8. E isso daqui vai funcionar, em particular, para todo n maior ou igual a 2. Sequência número 3, aí, 1, 4, 9, 16. Essa é uma sequência que, ao contrário da anterior, parece ser mais fácil notar qual que é a fórmula. Se você está reconhecendo esses números, você está verificando que essa sequência é a sequência em que o termo AN é exatamente igual a n ao quadrado. Eu nem preciso estipular qual que é o primeiro, porque essa já é uma fórmula em que o AN é dado em termos da posição e não dos termos anteriores. Para essa sequência, pode ser mais difícil enxergar qual que é a recorrência. Se existe uma maneira de expressar o termo da frente a partir de um termo anterior, possivelmente somado ou subtraído de alguma coisa. Nesse caso, também é possível. O que você pode notar é que do 1 para o 4 eu somei 3, do 4 para o 9 eu somei 5, do 9 para o 16 eu somei 7, e não é muito difícil você se convencer que para uma sequência que é obtida tirando o quadrado dos números naturais, você sempre pode obter o próximo somando um número ímpar, que vai ficando cada vez maior. Então a resposta aqui é que o AN é exatamente igual ao AN menos 1, somado a um número ímpar. Como que a gente representa um número ímpar? O número ímpar é sempre um número par, mais ou menos 1. Eu posso pensar aqui, para facilitar, olhar aqui para o 4, quando o n é 2, é o segundo termo da posição. Então, o 4 é o anterior, que é o 1, e aí eu somei 3. 3 é exatamente o segundo número ímpar. O segundo número ímpar, ele é obtido fazendo 2n menos 1. Então, quando eu tiver aqui, por exemplo, no 9, quando o n é 3, o 9 vai ser o 4, somado com 5. 5 é exatamente 2 vezes 3 menos 1. E aí, sucessivamente. Essa é uma maneira de você mostrar essa sequência como uma recorrência. Próxima sequência. Essa, talvez, as duas coisas sejam fáceis. Toda vez que eu fizer um silêncio assim, vocês podem pausar o vídeo e pensar um pouco, tá? Não vou ficar falando, pausa o vídeo agora e pensa um pouco. Vocês podem fazer isso por conta própria. O que a gente faz aí nessa sequência? Essa sequência está fácil. O AN é igual a 2 elevado a n. E uma recorrência também não é difícil. Você fala que o A1 é igual a 2. Aqui eu também precisava falar, que o A1, no caso, era igual a 1. Aqui o A1 é igual a 2. E o AN é exatamente obtido pegando o anterior e multiplicando ele por 2.
para terminar aqui esse vídeo, vamos ver mais duas sequências. Eu vou aproveitar essas sequências... Ah, não, tem mais uma até. Eu vou aproveitar essas sequências para falar um pouco sobre notação também. Como que a gente pode denotar de maneira prática alguns objetos matemáticos que vão ser úteis aqui para a gente no curso. Então, essa primeira sequência, talvez alguns de vocês já estejam reconhecendo esses números, talvez não. Mas se você parar para pensar um pouco, esses números são obtidos, cada um deles a partir do anterior, fazendo um produto. E o produto é exatamente pela posição do número. Para quem, obviamente, conhece, isso aqui nada mais é do que a sequência dos fatoriais. Então, AN é igual a N fatorial. E aí o que está acontecendo é que o termo, você também pode escrever a recorrência, o A1 é igual a 1, e o AN é N vezes o AN menos 1. Mas o que eu também queria introduzir aqui para vocês é uma notação chamada de produtório. A notação produtório é a notação em que eu falo que o AN é um grande produto de todos os termos I variando de 1 até N do número I. Tá? Isso aqui significa que você está fazendo 1 vezes 2 vezes 3, etc., até N. Você está fazendo um produto de uma variável e essa variável varia, né, de acordo com os índices que aparecem aqui embaixo e aqui em cima. Né? Isso funciona para produto e também funciona para soma, que é a sequência que vocês estão observando aí embaixo. Tá? Então, essa é a sequência em que o A1 é igual a 1 e o AN é igual ao AN menos 1 mais N. Não? Você pode observar que o 3 é exatamente o 1 mais a posição dele, o 6 é o 3 mais a posição do 6, que é a 3, e assim sucessivamente. Isso daqui também pode ser escrito num formato de fórmula, como eu coloquei aí em cima, que é o AN igual ao somatório, I variando de 1 até N do termo I. Isso aqui é uma maneira sintética de expressar 1 mais 2 mais 3 mais etc. até N. Mas o que talvez seja mais interessante nesse segundo exemplo é imaginar se para ele existe ou não existe uma fórmula. Talvez alguns de vocês já tenham visto isso antes. Tem uma história que em geral conta que um grande matemático chamado Gauss, quando era criança, tinha que resolver a soma dos 100 primeiros números e todos os coleguinhas dele ficaram somando de 1 até 100. O professor achou que ele ia se livrar dos alunos por um tempo e Gauss muito rapidamente respondeu que a resposta era 5.050. Por quê? Não porque ele somou de 1 até 100, talvez ele até tenha somado. Gauss era conhecido também por ser muito bom fazendo conta rápida, mas porque Gauss teria sido capaz de enxergar uma fórmula que transforma a soma dos n primeiros números num produto. Não sei se alguém já viu isso aqui antes, mas nesse caso o n é igual a n sobre 2 vezes n mais 1. E aí você pode verificar que isso aqui vai funcionar. Uma das coisas que a gente vai ver aqui no nosso curso de matemática discreta, daqui a pouco, é como demonstrar formalmente, matematicamente, que essa fórmula está correta. Essa é a última sequência, também o último slide desse vídeo. Provavelmente alguns de vocês já viram essa sequência antes, ela é chamada sequência de Fibonacci. E essa, diferentemente das sequências anteriores, é uma sequência em que cada número, a partir do terceiro, é determinado não apenas pelo anterior e alguma operação aritmética, mas sim pela soma dos dois anteriores. Então, essa é uma sequência em que o A1 é igual a 1, o A2 é igual a 1 e o AN é igual ao AN menos 1 mais AN menos 2 para N a partir de 3, que é a posição ali do número 2, a terceira posição. Essa sequência é uma sequência muito famosa, tem aí 1 milhão de vídeos sobre ela, que vocês podem encontrar, materiais, etc. Mas uma das coisas mais interessantes sobre essa sequência é a fórmula. Existe uma fórmula para dar o valor
a partir da posição, só que ela é algo que se você nunca viu antes, você vai surpreender bastante agora. A posição N dessa sequência, a fórmula é tão interessante que eu vou até colar. Ela é 1 sobre raiz de 5, sim, é raiz de 5 mesmo. Abre parênteses, 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n, fecha parênteses. Acredite se quiser, essa fórmula funciona. Você pode colocar aí no calculadora, se você preferir, ou fazer mesmo na mão para 2, 3, 4. Você vai ver que isso aí funciona. Uma das coisas que a gente vai ver no nosso curso, em algum momento, é como encontrar essa fórmula e também como provar, demonstrar que isso está correto. Né? São duas coisas diferentes. Eu posso simplesmente mostrar a fórmula para você e falar assim, demonstre. Na verdade, isso é até mais fácil. Mas a gente também vai aprender como que a gente encontra uma fórmula como essa, tá bom? Eu espero que esse primeiro vídeo tenha conseguido dar uma boa ideia do tipo de problemas que aparecem nessa área de matemática discreta. Eu espero que tenha deixado vocês curiosos para o que é que vai vir por aí, tá bom? Até já!